a noiva de Cristo, o juiz, o tribunal e o réu, escravo, resgate, redenção, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, são algumas das metáforas, das figuras de linguagens utilizadas pelos autores bíblicos para comunicar a uma informação mais próximo de seu ouvinte. Várias dessas metáforas foram utilizadas inclusive por Jesus nas parábolas que ele contava, histórias que ele contava ali com situações do dia a dia para atingir o coração e o entendimento dos seus ouvintes. Alguns não, em alguns momentos ele falava que nem a todos era dado entender, mas ele usava essa forma de expressão para tentar tornar mais simples o que ele queria comunicar. Pastor de ovelhas foi uma metáfora que o próprio Cristo usou, né? Eu sou o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Uma dessas metáforas, uma dessas imagens, uma dessas ilustrações, vamos dizer assim, é a ilustração do resgate e da redenção. Resgate e redenção. Redenção significa livrar alguém por meio de um preço, de um pagamento, tá? Então, antigamente, prisioneiros de guerra poderiam ser libertados desde que se pagasse um resgate. O que era um resgate? Era, por exemplo, uma oferenda num santuário de uma divindade daquelas lá, uma pseudo-divindade daquela, que seria suficiente para resgatar aquele prisioneiro, aquele escravo. Então, resgate é o que se paga pela redenção de alguém, ok? Então, resgate e redenção é uma figura, é uma metáfora que Paulo utilizou nos seus textos, nas suas cartas, para se referir à obra salvadora de Cristo, né? O pastor Isaltino nos traz aqui o termo grego de ambos, para resgate e redenção, é litron, né? Que era usado para pagamento de resgates de escravos de guerra, esse que eu comentei com vocês agora há pouco. Ele cita também que na Ilíada, a mesma expressão litron é usada para a recuperação do cadáver de Heitor das mãos dos gregos, ok? Então, é uma palavra que tem por significado trocar algo, pegar algo em troca. É algo que se oferece para libertar e resgatar um homem de uma escravidão bárbara. Esse seria um sinônimo de resgate num dicionário grego. Paulo usa a politrosis, né, que fala sobre livramento sob pagamento de um preço, né? E esse termo ocorre 10 vezes no Novo Testamento e 8 no grego clássico, né? Alguns se chocam com a imagem, uma possibilidade de Paulo estar falando de Deus estar negociando com Satanás para comprar a gente de volta. Não é essa ideia, não é essa ideia da negociação, é uma ideia não de negociar, mas é uma ideia de redimir da escravidão do pecado. Essa é a lição número 7 da revista Palavra e Vida, edição número 65. O título é O Preço do Resgate. A revista Palavra e Vida é editada pela Convenção Batista Fluminense, está disponível no site batistafluminense.org.br, gratuitamente em PDF para download. Essa edição 65 tem por título A Vida de Paulo e foi escrita pelo pastor Isaltino Gomes Coelho Filho. Como disse, essa lição número 7 tem por texto, por título, O Preço do Resgate, que também é, curiosamente, o título de um filme de 1999, em que um pai tem o seu filho sequestrado e, ao invés de pagar o resgate, ele oferece um prêmio milionário para quem recuperasse o seu filho. Graças a Deus, Deus não fez isso conosco. Ele, muito pelo contrário, mandou o seu filho
para que por ele fôssemos resgatados do pecado. Mas vamos ver, então, o que a gente tem a respeito de redenção, de resgate, por que essas palavras aconteceram e como elas foram usadas. A primeira coisa que a gente precisa entender é que a Bíblia não foi escrita em português. Não foi mesmo, foi traduzida do inglês. Não, pior ainda, a Bíblia não foi escrita em inglês, não foi escrita no português. Ela foi escrita em hebraico, aramaico e grego, né? Em hebraico e grego principalmente. Pentateuco foi escrita há muito tempo atrás, há mais de 5.000 anos, ok? E dali, depois do Pentateuco, alguns livros foram escritos até 400 anos antes da vinda de Cristo, mais ou menos. Então, entre o Velho Testamento e o Novo Testamento tem um período grande de silêncio, de aproximadamente 400 anos. Então, a gente precisa entender que quando algo é escrito em outra linguagem, ela não carrega apenas uma transliteração. Um texto não pode ser simplesmente transformado em outro, porque muitas vezes uma palavra numa linguagem carrega um significado específico daquela linguagem. Por exemplo, no inglês não existe palavra para definir saudade. O que a gente chama de saudade no português não tem a exata definição no inglês. Tem o missing, I'm missing you, eu tô com saudade de você, como a gente traduz. Mas mais ao pé da letra seria o sentido de perder, perder de vista, estar distante. Não é a saudade como a gente expressa esse sentimento. Então, de uma linguagem para outra, algumas palavras, algumas expressões perdem um pouco de significado. Por isso, muitas vezes, a gente tem que recorrer aos textos originais para que a gente consiga entender o que aquele escritor queria de fato dizer com aquilo que ele escreveu. Por isso que volta e meia o pastor Exaltino nos traz aqui um termo grego, um termo hebraico, um termo aramaico, enfim, o termo no qual aquele texto foi escrito. Também tem um outro fato que a gente não pode desconsiderar, que a Bíblia, do jeito que tem hoje, o livro encadernado, cheio de livros, cheio de textos, não nasceu assim, né? Foram recuperados rolos e rolos e rolos de escritos antigos, né? E ela é traduzida dos melhores textos, dos melhores rolos. Naquela época não tinha gráfica, então havia o serviço de copista. O camarada copiava uma Bíblia, um texto bíblico para outro, tinha que copiar fielmente. É óbvio que muitas vezes alguns textos, alguns copistas não eram tão fiéis assim. Faziam pequenas alterações ou até grandes alterações, o que poderia tornar o significado diferente. Então, o que se fez na pesquisa bíblica para a montagem da Bíblia foi encontrar textos de um mesmo autor, o mesmo texto, e aquele que aparecia em maior número, da melhor maneira, melhor expressado, era o que era ali coletado para colecionar o que é a Bíblia que nós temos hoje. Então, o Antigo Testamento, como eu falei, foi escrito em hebraico há muito tempo atrás. O Novo Testamento começou 400 anos depois do final do último livro do Antigo Testamento ser escrito, né? Ele foi traduzido para o grego por uma versão chamada Septuaginta. Então, do hebraico para o grego, ele foi traduzido. E ao ser traduzido, algumas coisas talvez mudem de figura. Assim como algumas figuras de linguagem, metáforas, que se usavam naquela época, não fazem tanto sentido para a gente hoje. Por exemplo, falar de pastor e ovelha não é uma coisa que para a gente hoje vai fazer tanto sentido. Talvez se falasse de peão e boi, no Brasil, fizesse mais sentido. A gente tem algumas criações de ovelha, mas não do mesmo jeito que era naquela época e não na quantidade que era aquela época. Tá? Então esse texto da Septuaginta foi o texto utilizado pelos escritores do Novo Testamento para estudar e pregar o Evangelho naquela área, tá certo? Os judeus, e o Novo Testamento também foi pregado para judeus fora da Palestina. Ora,
A Palestina, ainda o pessoal ainda falava aramaico, e hebraico. Mas, fora da Palestina, a linguagem universal da época não era o inglês, era o grego. O grego funcionava como se fosse o inglês da época. Então, muitos desses pregadores, Paulo, Pedro, outros, tiveram que pregar em grego. Por quê? Porque era a forma de atingir vários e vários povos, inclusive o povo de Deus que estava disperso pelo mundo. O grego era uma linguagem universal, ok? Bom, e aí? De onde vem então essa expressão redenção? Vamos ver alguns textos aqui. O primeiro em Êxodo 13:13. Vamos começar lá atrás. Algumas das expressões usadas mais para frente começaram lá atrás. Êxodo 13:13, porém, todo primogênito da jumenta resgatarás com um cordeiro. Se não resgatares, será desnucado, mas todo primogênito de homem entre os teus filhos resgatará. Então aqui aparece uma primeira posição em Êxodo 4:22, né? Diz que todos os primogênitos são de Yahvé. Êxodo 4:22, dirás ao faraó, assim diz o Senhor, Israel é o meu filho, o meu primogênito. Ele está falando aqui, esse texto de Êxodo 13:13, de resgatar o jumento, está falando da Páscoa que seria comemorada logo depois da saída do povo do Egito, tá? É a preparação ali para a morte dos primogênitos, a 10ª praga, que veio trazer a libertação do povo de Deus. Então, aqui ocorre que Deus está falando com Moisés, passando ordenança para o povo, que era para sacrificar o cordeiro, colocar lá, pintar nos umbrais das portas e passar isso de tradição para frente, que todo primogênito era de Deus, todo primogênito de animal era de Deus e todo primogênito de animal deveria ser sacrificado por Deus. Gênesis 13:2, consagra-me todo primogênito, todo que abre a madre de sua mãe entre os filhos de Israel, tanto de homem como de animais, é meu. Disse Moisés ao povo, lembrai-vos desse dia em que saíste do Egito, da casa da servidão, pois com mão forte o Senhor nos livrou, portanto não comereis pão levedado. Hoje, mês de Abibe, estáis saindo, quando o Senhor te houver introduzido na terra dos cananeus e dos heteus, dos amorreus, dos heveus, dos jebuseus, a qual jurou aos seus pais te dar, terra que mana leite e mel, guardarás este rito neste mês, né? E aí ele fala que todos os animais primogênitos deveriam ser sacrificados. No entanto, o jumento era utilizado como animal para a força física, para trabalho físico, era um animal de tração, um animal de carga, e ele era muito útil. Então, perder um jumento talvez fosse um prejuízo grande. E aí, Deus deixou ali a seguinte opção, né? Porém, todo primogênito da jumenta resgatarás com cordeiro. Então, se você não quiser sacrificar o primogênito da jumenta, você pode dar em troca um cordeiro. Esse é o primeiro momento em que aparece resgate nesse sentido na Bíblia, em que você está trocando um valor por outro valor. Uma coisa que era de Deus, você estava dando um cordeiro em troca para pegar aquilo para si, ok? A segunda ocorre lá em Êxodo 21, de 28 a 30, e é interessante a gente ver que lá já em Êxodo já tinha algumas leis. De 28 a 30 está falando o seguinte: se um boi chifrar um homem ou uma mulher que morra, o boi será apedrejado, e não lhe comerão a carne, mas o dono do boi será absolvido. Mas, se o boi dantes era dado a chifrar, e o seu dono era disso conhecedor e não o prendeu, o boi matar um homem ou mulher, o boi será apedrejado, e também será morto o seu dono. Se lhe for exigido resgate, dará então como resgate da sua vida tudo o que lhe for exigido. Então, estamos falando aqui de um crime
doloso, talvez até culposo, um crime de negligência, vamos dizer assim, em que alguém sabe que o boi poderia matar alguém e não fez nada para que isso não acontecesse e veio matar. Então, nesse caso, o boi seria apedrejado e o dono também, a não ser que alguém pedisse um resgate, pedisse algo para compensar aquilo, né? Hoje a gente tem o seguro, que tem o prêmio do seguro. Quando alguém morre, o prêmio é pago, o valor ali do seguro é pago ao beneficiário. Mais ou menos isso aqui, poderia ser isso ou condenar, enfim. Então aqui eu tenho um valor, em hebraico, kofer, né, para redimir uma vida ameaçada. A vida do dono do boi estava ameaçada pelo crime que aconteceu, porque ele negligenciou e não prendeu o boi, ok? Então, é um segundo ponto em que isso aparece. Êxodo 30, 12, aparece com um outro significado. Olha que interessante. Quando fizeres recenseamento dos filhos de Israel, cada um deles dará ao Senhor o resgate de si próprio. Quando contares, para que não haja entre eles praga nenhuma, quando os arrolaste. Cada um deles dará ao Senhor o resgate de si próprio. Lá para frente ele fala, qualquer um que entrar no rolamento de 20 anos para cima dará oferta ao Senhor. No 19 ele fala metade de um ciclo, segundo o ciclo do santuário. Então tinha lá um valor, uma taxa fixa quando o povo de Deus fosse contado, recenseado. E essa taxa fixa era a mesma para ricos e para pobres. Era uma taxa pequena. Ele fala aqui como uma taxa de cobertura, né? Era uma cobertura espiritual, mais ou menos isso. Quando fizeres recenseamento dos filhos de Israel, cada um deles dará ao Senhor resgate de si próprio quando o contares, para que não haja entre eles praga nenhuma quando os arrolares. Bom, enfim, o texto aqui está falando de uma taxa, uma oferta, né, compulsória, não voluntária, que seria dado para que provavelmente aquele camarada fosse arrolado e fosse disponível, estivesse disponível para algum serviço. Eram jovens acima de 20 anos, então eram pessoas em condições, homens, geralmente eram homens, né? Eram pessoas em condições de trabalhar, de guerrear, de fazer alguma coisa. Quando se conta ao povo, né, se deseja saber informações dessa natureza. Era um resgate, era um imposto, uma taxa. Não tinha como não pagar, ok? Então a gente já viu aqui que apareceu 3 referências a resgate em Êxodo, né, em 3 situações distintas. Uma coisa que era de Deus, o filho da jumenta, que poderia ser resgatado com um cordeiro. Uma segunda, que era o resgate com uma absolvição de um crime, né? O dono que sabia que o boi era bravo poderia chifrar alguém e matar, não prendeu, então deveria ser apedrejado junto. E caso lhe exigissem, poderia, ao invés de ser apedrejado, ele poderia pagar um resgate. E essa terceira, a taxa do recenseamento ali, ok? Bom, com o tempo, a palavra, tanto do grego litron como do latim redimo, passou a ter uma ideia de preço pago para comprar um escravo ou um cativo, tornando-o livre. Então entrou a ideia da escravidão, né? Escravidão que aqui no Brasil a gente teve há algum tempo atrás. Hoje a gente ainda tem de forma ilegal e de forma, às vezes, irregular. Então tem a escravidão do camarada que é levado para o campo para trabalhar, e aí o empregador, né, lhe dá casa e comida, lhe cobra caro demais e ele nunca consegue pagar sua dívida. Ele já entrou no trabalho escravo. Infelizmente acontece com outros tipos de escravidão também, e tem a escravidão econômica, né, do cartão de crédito, que a gente muitas vezes começa a gastar e não consegue pagar, tá certo? Então, passou
na Bíblia ali a ter a ideia, então, de preço pago para comprar o escravo ou um cativo, tornando livre. A alforria, que a gente chamava aqui no Brasil. A palavra resgate, né, era o preço era o resgate que se pagava pela redenção, que era a liberdade do cativo. Hebreus 11, 35 usa, na versão revisada, traduz como livramento. Está falando lá dos heróis da fé. E aí é uma outra referência em que os heróis da fé preferiam não ser resgatados. Deixa eu abrir aqui Hebreus 11, 35, que diz assim: mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate, para obterem superior ressurreição, não aceitando ser livres, não aceitando se dobrar mediante o que se pedia para alcançar uma liberdade terrena, né? Então, é esse tipo de liberdade. Em Isaías 43, 3, tem uma outra referência bacana também, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, e a Etiópia e Sebá por ti. Então, está falando aqui que Yahvé deu uma parte da África a Ciro como resgate de Judá. Então, trocou uma coisa por outra. Então, resgate apareceu e aparece na Bíblia de várias formas, tá? A ideia aparece de várias formas, todas elas direcionando ou entendendo essa troca de tirar uma coisa, resgatar, pegar de volta uma coisa, tá? Bom, e a teologia? O que diz? O pastor Isaltino gosta de citar teologia nos seus textos, é bacana. Redenção, definição de redenção teológica. Redenção inclui tudo aquilo que chamamos de salvação, livramento do pecado, perdão dos pecados, justificação, santificação e a vida eterna. É o ato pelo qual a pessoa passa a ser de Deus. Então, redenção, segundo a teologia, não é só trocar, é o todo que faz com que a pessoa saia desde o pecado até estar com Deus, até estar servindo a Deus. Isso é um caminho, isso é um percurso a seguir na vida do crente. Tanto é que ele cita livramento do pecado, perdão, então não tem mais que cometer, consegue não cometer mais, é uma coisa, estar perdoado do pecado que cometeu, estar justificado desse pecado, ou seja, apesar de ser réu, como a gente falou na aula anterior, né, culpado, condenado, ele agora não vai pagar por esse pecado. E aí ele passa por uma santificação, que é a mudança do seu comportamento, né? A gente tem que buscar santificação, buscar santificar, buscar fazer a vontade de Deus cada vez melhor, e depois atingiremos a vida eterna com Cristo. Longe de Deus, a pessoa é escrava do pecado e ele encontra sua liberdade em Cristo. João 8, 34 e 35. João 8, 34 e 35 diz assim. 34 e 35. Vamos lá. Replicou Jesus: em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica para sempre na casa. O filho sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, escravo do pecado, né, somos, porque muitas vezes temos aqueles pecados de estimação e nós não conseguimos parar de pecar, não conseguimos parar de errar, ok? E a liberdade de Cristo nos torna não mais escravo do pecado, né? Se o Filho vos libertar, verdadeiramente
sereis livres. Livre, ele não é mais escravizado. Gálatas 5:1 diz assim: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submeteis de novo ao jugo da escravidão. Cristo nos libertou do pecado. Para que tu vai correr atrás do pecado de novo? Somos livres. Deus nos libertou pelo sacrifício de seu Filho na cruz. Deus nos libertou do pecado. Permanecemos livres. Precisamos permanecer livres. E para isso não podemos correr atrás do pecado de novo. Ok? Então, para a liberdade, Gálatas 5:1, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, livres e não vos submeteis de novo ao jugo da escravidão. Ok? Bom, terceiro tópico da nossa lição aqui fala do título, Cristo o Redentor. Então, dentro dessa abordagem toda, né, um dos títulos dados a Cristo, uma das referências a Cristo, é que Cristo é o nosso Redentor. Bom, redenção dos nossos pecados, né, não sendo nós mais escravos. Romanos 3, 23 e 24. Gálatas, voltando para Romanos 3, 23 e 24, diz assim: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça. Gratuitamente justificados por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então, a redenção existe, o preço pago por nossos pecados, né? Quem pagou essa redenção foi Cristo Jesus. Romanos 6, 16 e 22 é um texto bem interessante, porque ele fala assim: não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para obediência, desse mesmo a quem obedeceis, sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça. Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo, viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como ofereceste os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Porque quando eres escravos do pecado, estavas isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultado colhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Ora, ele está dizendo que, independente do que eu escolher fazer, eu serei escravo. Se eu escolher fazer pecado, serei escravo do pecado. Se eu escolher servir a Deus, estarei servindo a outro Senhor. Ok? Então, antes de sermos comprados por Cristo, nós nos oferecíamos ao pecado. Nossos membros, nossa vida oferecia-se ao pecado. Agora, pois, não, né? Agora não precisamos, não somos mais escravos do pecado. Romanos 7,14. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, e todavia sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Carnal, carne, vendida à escravidão do pecado. Ok? Então, nós agora somos livres. E sendo livres e resgatados, precisamos ter essa ciência, saber isso, né? Que agora precisamos nos santificar, né? Agora livres, nos oferecemos a Cristo para fazer a sua vontade. Então, antes éramos escravos do pecado, cometíamos o pecado. E agora livres, somos servos de Cristo. Mas não é livre? Vai ser servo de novo? Pois é. Romanos
7, 23 e 24, diz assim: mas vejo nos meus membros outrora lei que, guerreando contra a lei na minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta mente? Ele está falando de uma escravidão carnal, aquela que ele não consegue ir contra, porque o corpo lhe leva ao pecado. E Romanos 12, 1 e 2, ele fala de um outro, não a escravidão, um serviço. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo para por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, é uma purificação. Antes eu era pecador, escravo do pecado, pecava por falta de opção. Não conseguia fazer outra coisa senão pecar. Agora, eu busco oferecer o meu corpo, a minha mente, em sacrifício vivo, santo e eficaz, né? Não me conformando, não tomando a forma, não seguindo as coisas desse mundo, mas procurando experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse serviço a Deus é um serviço voluntário. Atos 22, de 8 a 10, Paulo está contando ali a sua experiência de conversão. E perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que me respondeu: eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. Os que estavam comigo viram a luz, sem, contudo, perceberem o sentido da voz de quem falava comigo. Então perguntei: que farei, Senhor? E o Senhor me disse: levanta-te, entre em Damasco, pois ali te dirão acerca de tudo o que te é ordenado fazer. Paulo se converteu, verdadeiramente se converteu. E ao se converter desta forma, ele entendeu que precisava fazer a vontade do seu Senhor. E fazer a vontade do seu Senhor, de quem ele se converteu, ele pediu a Deus que o orientasse. Entra lá que vão te dizer o que você deve fazer, o que te é ordenado fazer. A escravidão do pecado, a submissão ao pecado é escravizante, no sentido de que você fica preso àquilo e não consegue sair. É algo que te prende. No entanto, a submissão a Deus é voluntária. Então, esse é o primeiro tópico aqui, o primeiro ensino que a gente precisa entender, né? Melhor ser servo voluntário de Deus do que escravo do pecado, pecando sem poder reagir, né? Romanos 6, ainda 17, Romanos 6, 17 diz assim: mas graças a Deus, porque noutrora escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração a forma de doutrinas a que fostes entregues. Ok? Servo do pecado, escravo. Servo de Deus é voluntário, né? E quem é resgatado deseja fazer a vontade do seu Senhor. Não sei se vocês já viram uns filmes que aparece lá, um camarada livra o outro lá, mais aborígene, um negócio assim mais rudimentar, e o camarada fala: não, agora eu sou seu servo. Você salvou da vida, eu sou seu servo. E sai atrás do cara lá, né? Isso aparece em alguns filmes aí, até engraçados, né? Acho que o antigo lá do Zorro tinha, né? O camarada lá, o índio lá, que seguia o Zorro, né? Porque um tinha salvo o outro da morte, ok? Bom, agora esse sacrifício, essa redenção, não foi uma coisa forçada por Deus. Então é importante a gente ver lá em Romanos 3, 25, texto que eu já usei em aulas anteriores: a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. 24, Romanos 3, 24, sendo justificados
gratuitamente, por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo, a quem Deus propôs. A proposta foi de Deus. E o Filho se entregou voluntariamente, né? Ninguém poderia obrigá-lo. Jesus se ofereceu para este sacrifício. Lá em Apocalipse 5, versículos 9 e 10, fica bem claro. E entoavam um cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque fostes morto, com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituístes reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Então, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Filho de Deus que morreu por nós na cruz, por seu sangue, por seu sacrifício, ele é digno de abrir o livro da vida, e tem todos aqueles que foram salvos pelo seu resgate. Preço pago por resgate, o preço, né? O resgate é o preço, né? Dado por nós. Marcos 10, 45, ele mesmo cita, deixa eu abrir aqui, Marcos 10, 45, pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então, Cristo tinha esse entendimento da sua missão e do seu sacrifício. Então, primeiro tópico, escravidão do pecado, você não tem como sair. Ser servo de Deus é voluntariado. Segundo, né, o pai não obrigou o filho a fazer, ele propôs ao filho e o filho voluntariamente se entregou por nós, ok? Como resgate, o preço, o pagamento. Ao nos comprar, ele acabou com a nossa condição de escravos e nos tornou participantes da sua natureza. Olha que interessante, 2 Pedro 2, 14. Muito importante esse texto. Tendo os olhos cheios... Não. 2 Pedro 1,4, perdão. 2 Pedro 1,4, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. E por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai a vossa virtude, a fé, a virtude, com a virtude, conhecimento, domínio próprio, enfim, nos fez coparticipantes da natureza divina. Vamos de novo, pelas suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina. Jesus, ao morrer na cruz, não só nos resgatou do pecado, mas nos deu uma nova natureza, né? Como Paulo diz lá, nova criatura tendo agora a possibilidade de ter a natureza divina. Agora, pois passamos a ser filhos de Deus, Hebreus 12, 2. Calma que a gente vai ver quando. Hebreus 2, 11 e 12. Hebreus 2, muito texto. Mas é bom muito texto, muita referência, porque aí não sou eu que estou falando, é a Bíblia. E quando a Bíblia fala, é melhor do que eu, né? Hebreus 2, 11 e 12. Pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhes chamar de irmãos, dizendo: a meus irmãos declarei o meu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. O que santifica como os que são santificados, chamar de irmãos. Pelo sacrifício de Cristo na cruz, nós passamos a condição de irmãos, com a mesma natureza divina. 2 Pedro 1,4. Irmãos, Hebreus 12, 2. Tá. A nossa redenção também nos faz participantes da ressurreição, ascensão
e glorificação de Cristo. Vamos lá, Romanos 4, versículo 25 e Romanos 8, versículos 29 e 30. Voltando lá em Romanos 4, versículo 25. O qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Romanos 8, 29 e 30. 29 e 30 diz assim: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E os predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, aos que justificou, esses também glorificou. Então, natureza divina, glorificação, redenção, justificação, né? Seremos ressuscitados. 1 Coríntios 15, de 20 a 22. 1 Coríntios 15, de 20 a 22. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. A morte veio por Adão, né? Por conta de Adão, todos nós pecamos e separados estamos de Deus. E por conta de Cristo, também veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão, versículo 22, todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Então, o sacrifício de Cristo também nos faz participantes da ressurreição, da glorificação e da ascensão. Vamos lá, glorificados. 1 João 3, 2. 1 João 3, 2. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Então, o sacrifício de Cristo traz muito mais coisa além da justificação do nosso pecado. Ele nos traz a ressurreição, nos faz participantes da ressurreição, da ascensão, da glorificação, nos faz participantes da natureza de Cristo. Seremos glorificados e o veremos como ele é, não como os nossos olhos permitem ver, se a gente vê, né, ou o que a gente vê, mas como ele é, porque seremos da natureza de Cristo. Tudo porque fomos tirados do domínio do pecado e passamos a ser propriedade do Pai. Isso é a redenção. Redenção, para finalizar, redenção, resgate, é a essência da salvação. Fomos comprados por Deus. O preço foi o sangue de Cristo. Voluntariamente, Cristo se entregou por nós. Deus propôs, Cristo executou voluntariamente. E essa redenção, né, nos torna santuários do Espírito Santo. Não somos mais escravos de alguém, nem mesmo donos de nossa vida. Não somos mais escravos do pecado, mas também não somos donos da nossa vida, nós fomos comprados. Se alguém comprava um escravo, aquele escravo mudava de dono. Poderia dar liberdade, mas é ele que me comprou, né? Se ele não quiser me dar liberdade, não me dá liberdade, sou escravo dele, ok? Então, não somos mais escravos do pecado, se aceitamos o sacrifício de Cristo, mas somos servos de Deus, né? E dono atual versus dono antigo, vamos pensar nisso, né? Somos do Senhor, aquele que está em nós, o nosso dono atual, é maior do que o dono antigo. Nada de transgredir com o pecado. Gálatas 5:1, para a liberdade, Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes,
e não vos dobreis novamente a um jugo de escravidão. Deus nos libertou do pecado, né? É o vai e não peques mais que Cristo fala, né? Deus nos libertou, nos tirou da escravidão do pecado. No momento que aceitamos o sacrifício de Cristo na cruz. E aceitar não só de boca, é aceitar e buscar a santificação, buscar viver da forma como Deus quer. Que Deus nos abençoe, nos ajude e nos oriente a não mais voltar a nos dobrar a um jugo de escravidão, né? Que Ele nos ajude a permanecer firmes em Cristo. Amém.